Bom dia, boa tarde, boa noite. Com grande alegria que estamos aqui para mais uma aula da Escola Dominical. Estamos estudando os profetas menores e hoje a gente vai ver sobre Joel. A última aula a gente estudou sobre Oséias, foi bem legal. E o livro de Joel, espero que vocês tenham lido, também é muito legal, né? Ainda é curtinho, tem 3 capítulos, fácil de ler, bem rápido e tem uma mensagem muito importante para nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, muito obrigado por tudo, por essa oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra, Pai. Nesse momento te pedimos por ajuda, por graça e por misericórdia, que o Senhor venha estar abrindo nossos olhos para ver o que o Senhor tem feito em nossas vidas, o que o Senhor quer fazer através de nós, abrindo nossos ouvidos para ouvir a Tua Palavra e vem estar nos dando um coração ensinável, maleável, transformável, conforme Tua Palavra, para sermos cada vez mais moldados, lapidados, segundo a imagem de Jesus Cristo, Pai. Colocamos tudo em Tuas mãos, guarde esse momento, que seja bastante abençoador, Pai. Pegando isso que a gente pede e ora em nome de Jesus, amém. Muito bem, Joel. Antes eu gostaria de pedir duas coisas, gostaria de falar duas coisas. Primeiro eu gostaria de pedir que quem tiver, se possível, estejam com as Bíblias nas mãos, que a gente vai ler bastante coisa, de Joel, é curtinho, e então acho que vai ser possível a gente passar pelo livro como um todo. E a segunda coisa eu queria falar, na verdade, é que quando a gente lê os profetas menores, né, a gente chama eles menores não por conta de importância ou relevância, mas sim simplesmente por conta do seu tamanho, né, da sua extensão, comparado aos profetas maiores, né, que são outros livros bem mais extensos do que esses, né. Mas quando a gente fala, quando a gente estuda os profetas menores, a gente deve sim ler, analisar todo o contexto imediato, o público-alvo do livro, né? Sim, a gente deve fazer isso, mas também acho que é válido e acho que é importante também a gente entender o conteúdo de cada profeta menor dentro do contexto do todo, né, dos profetas menores, né? Então, entendendo isso, a gente consegue perceber que a mensagem desse conjunto profetas menores é tão relevante e extensa também, comparado à mensagem de outro profeta maior, né? Então, o conjunto profetas menores, vamos dizer assim, que equivale a um profeta maior, né? Em termos de conteúdo, extensão e mensagem e relevância também, principalmente. Bom, eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Então, vamos começar com Joel. Vamos falar primeiro de sua autoria. Quem escreveu Joel? O primeiro versículo do primeiro capítulo responde: a autoria do livro é atribuída a Joel, filho de Petuel. E o fato de nenhuma outra informação estar incluída no sobrescrito sugere que Joel era bastante conhecido de seus contemporâneos. E também presume-se que o profeta vivia nos arredores de Jerusalém, devido à sua familiaridade com o templo e a participação na adoração naquele lugar. Ou seja, onde que é Jerusalém? Jerusalém é aqui, vocês podem ver o globo, e aqui no mapa embaixo vocês podem ver a Europa, no centro um pouco da Ásia, né? E aqui o Oriente Médio, e aqui na direita o Oriente Médio também, né? Então aqui onde vocês veem essa seta que está apontando para a direita, na ponta dela está Jerusalém. Então é daqui que a gente está falando.
Só para, eu gosto de que a gente está falando assim, situar geograficamente para ajudar também. Né? Então é aqui que é Jerusalém. Muito bem. Então, agora, quando que foi escrito Joel, né? É uma bela questão, né? Como pouco se sabe acerca do profeta, uma alternativa para identificar o contexto e a data da época é analisar as evidências internas do livro, né? Então, há diversas datas possíveis, as quais valem a pena a gente gastar e dedicar um certo tempo aqui. Então, a primeira evidência interna é que o livro foi escrito em algum tempo depois da invasão de uma praga de gafanhotos. Lá no capítulo 1, versículos 2 e 4, a gente lê, né? Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. Que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. Que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Porém, é muito provável que tais invasões fossem razoavelmente comuns, né? Aqui no Brasil a gente não está tão acostumado, mas até no Brasil pode acontecer essas coisas. E lá, né, em Jerusalém, isso é bastante comum, na verdade. Então, isso não é um indicativo forte de alguma data. Né? Então, passamos para a segunda evidência. A segunda evidência é que o livro pressupõe a existência e a operação rotineira do templo. Lá no capítulo 1, versículos 9, 13 a 16, diz: as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, clamem ao Senhor. Ah, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo de nosso Deus? Por tal razão, uma data entre 586 e 516 a.C. pode ser desconsiderada com certa segurança. Então, essa é a segunda evidência. A terceira é que muitas outras nações são mencionadas, mas elas são basicamente os inimigos tradicionais de Israel. Então, ao longo da leitura, percebe-se a ausência de referências diretas à Babilônia e à Assíria. Essas duas, né, foram potências cujas conquistas militares tiveram máximo impacto sobre Israel e Judá. Né? Foram os exílios. Né? Mesmo assim, então, sugere-se uma data pré-722, talvez. Quarta evidência. Supõe-se uma situação na qual a liderança da comunidade está nas mãos dos anciãos e dos sacerdotes, e não existe menção a reis ou a funcionários reais, né? No versículo 13 do capítulo 1 diz, né? Ponham veste de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passe a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Reúnam o povo, consagrem a assembleia. Capítulo 2, versículo 16. Reúnam o povo, consagrem a assembleia. Ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, aquelas que mamam nos peitos. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Né?
Então, esse cenário, né, de que a liderança está nas mãos de anciãos e sacerdotes pode sugerir um período sem uma monarquia ou um período no qual a monarquia tenha um papel limitado, talvez um pouco antes de 635 a.C. Alguns estudiosos sugerem o reinado de Joás, né? Então, essa data do rei Joás. Mas não tem evidências disso, né? Fortes, bem estabelecidas. Então, a gente parte para a quinta evidência. A quinta evidência é de que não há menção ao Reino do Norte, apenas a Judá, que podia também assumir o nome de Israel como um todo. Então, lá no capítulo 3, versículos 1 e 2, a gente lê: Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e farei descer ao vale de Josafá. Ali julgarei por causa da minha herança, Israel. O meu povo, pois espalharam o meu povo entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Ou seja, isso pode sugerir, talvez, um tempo em que as tribos do norte foram levadas para o exílio em 722 a.C. Então, talvez essa data, pós 722 a.C. Sexta evidência: há numerosas concordâncias de fraseologias e conceitos entre Joel e outros livros proféticos, que nos leva para a sétima evidência, né? Que certos conceitos teológicos aproximam-se dos mesmos tratados em livros com datação conhecida e fundamentada, né? Por exemplo, o conceito das nações reunidas para a batalha contra o Senhor, né? Fazendo alusão por exemplo, Ezequiel 38, 39, Zacarias 12, 14, ou até Isaías 66. Né? Então, diante disso, sugeriu-se já datas entre 593, 520 ou até 686 a.C., né? Esse conceito a gente vê lá no capítulo 3, versículos 9 a 12. Proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, sou um guerreiro. Venham depressa, vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros ao Senhor. Despertem, nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me sentarei para julgar todas as nações vizinhas. Outro conceito teológico conhecido de outros livros, presente em Joel, também é a descrição de uma fonte que flui do templo, né? E acho que aqui fica bem claro, né? Ezequiel 47. Vocês devem lembrar, ou talvez também Zacarias 14, e a gente vê isso, por exemplo, em Joel 3,18, que diz: naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, de todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Então, por isso, sugeriu-se datas entre 593, 520 ou 686 a.C. Oitava evidência interna são as referências à diáspora dos judeus em terras vizinhas, né? Também podem sugerir, então, uma data pós-exílica, talvez pós-586 a.C. Onde que a gente encontra isso, né? No capítulo 3, versículos 2 e 3. Reunirei todos os povos e farei descer ao vale de Josafá. Ali julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois espalharam o meu povo entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Tiraram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas, venderam meninas por vinho para se embriagarem. No entanto, né, porém, as referências a uma diáspora não necessariamente precisariam aludir apenas ao cativeiro babilônico, né? Então,
não necessariamente isso pode ser uma data pós 586 a.C., né? E por último, a última evidência interna é a posição do livro no cânon hebraico, né, entre as profecias do século VIII, ou seja, entre os anos de 799 e 700 a.C., né? Antes de Cristo, a gente tem que pensar ao contrário nas datas, né? Então, Joel, no cânon hebraico, está inserido depois de Oséias e antes de Amós, né? O que pode ser um indicativo de sua datação. No entanto, para complicar, na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, Joel foi posto depois de Miqueias, que estende esse intervalo de 799 até 686 a.C. Ou seja, qual é a data em que Joel foi escrito? Qual que é a data? De fato, essa visão geral das principais linhas de evidências citadas na tentativa de se estabelecer a datação de Joel não é conclusiva. E há ainda outros que chegam a datar o livro entre os séculos III e II a.C., que a grande maioria dos estudiosos rejeitam com veemência. Na realidade, portanto, diante de toda essa dificuldade de tentativas de datação, estudiosos sugerem, então, que o livro de Joel seja como um texto litúrgico planejado e quase que genérico para uso repetitivo em ocasiões de lamento nacional e momentos de crise, seja qual for o motivo, né? Porque as pessoas eram frequentemente chamadas para um período de jejum no santuário. Também elas fariam sua oração de clamor a Deus, lembrando-se de suas misericórdias do passado. E assim, elas, então, receberiam uma resposta de ou prosperidade ou de aflição por parte de Deus. Lá no capítulo 2, versículo 17, a gente vê, né, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos onde está o Deus deles? Voltando agora no capítulo 1, versículos 15, 19 e 20, diz, né, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou pastagens. E o uso litúrgico, portanto, exigia uma composição que pudesse ser usada em muitas ocasiões diferentes, né? Quer seja diante de um desastre natural, quer diante de uma ameaça militar. E o que evidencia mais ainda esse fato é que o texto não é histórico, né, com relação à confissão de pecado. Embora o texto exija arrependimento, nenhum pecado em específico é mencionado como causador dessa aflição do povo, né? A gente vê isso lá no capítulo 1, versículo 14. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor. Capítulo 2, versículos 13 e 14. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim, vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. E, na verdade, quanto menos específico for um texto litúrgico, maior é a sua extensão de aplicabilidade, né? Então, assim, pode-se considerar a estrutura literária do livro como um lamento, seguido de uma exortação e promessas aos que se voltam para Deus
ou maldições para os que não se arrependem. E sim, então Joel é talvez como um texto litúrgico planejado para momentos de crise. Mas uma outra dificuldade decorrente da análise literária do livro é com relação à praga dos gafanhotos, né, mencionada no capítulo 1 e no capítulo 2, versículos 1 a 11. Né? Quem são esses gafanhotos? O que eles representam? Eles devem ser interpretados de forma literal ou de forma figurada? São essas algumas perguntas que se levantam da leitura de Joel. E há 3 interpretações clássicas para os gafanhotos, né? Mas antes, vamos ler o capítulo 2, versículos 1 a 11. Diz assim: toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles, fogo devora, através deles arde uma chama. Diante deles, a terra é como o jardim do Éden. Atrás deles, um deserto arrasado, nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando, com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, todos eles marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha. Sobem nas casas como ladrões entram pelas janelas. Diante deles, a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. O Senhor lança a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Então, a primeira interpretação é que entende-se esses gafanhotos do capítulo 2 como uma descrição a mais de ou a mesma praga descrita do capítulo 1, ou uma descrição a mais da invasão de uma outra praga de gafanhotos, subsequente à primeira, e descritos como o exército de Deus. A segunda interpretação é que entende-se que os gafanhotos do capítulo 2 são ou uma metáfora de invasão futura de um exército estrangeiro, ou uma alegoria de todos os inimigos tradicionais de Israel. E a terceira interpretação clássica é meio que uma mescla dessas duas interpretações, né? Que entende os gafanhotos do capítulo 2 como uma metáfora ampliada com base na invasão de gafanhotos do capítulo 1, de forma a ser como que um precursor do iminente dia do Senhor, o dia do julgamento, quando o Senhor viria pessoalmente liderando o seu próprio exército divino na guerra santa contra o mal, né? E também, esses gafanhotos são uma metáfora ampliada dos gafanhotos capítulo 1, de modo que se preserva-se o caráter metafórico da linguagem. Ou seja, o exército de Deus é muitas vezes comparado aos exércitos humanos, pois a gente vai ver mais adiante, o Senhor promete ajudar não apenas o alívio dos efeitos de uma nova invasão de gafanhotos, mas também a liberdade e a soberania do dia do julgamento escatológico, né? Então, são essas as 3 interpretações clássicas dos gafanhotos dessa dificuldade de Joel, né? Então, agora a gente vai ver acerca da mensagem teológica de Joel. O que Joel fala, né?
condensa-se em duas principais mensagens, né? Primeira, que a mensagem de Joel, portanto, é acerca do caráter de Deus, de quem ele é, e de sua soberania, santidade e compaixão revelados no dia do Senhor. Porque o Deus Santo não ignoraria o pecado entre os seus próprios eleitos, né? E assim, a mão de Deus está castigando e levando Israel ao arrependimento, dando também severa advertência de que, se não se arrependesse, um exército ainda mais devastador viria contra a nação. E isso é curioso, porque Israel havia muitas vezes previsto e esperado pela intromissão divina contra os seus inimigos, né? Os profetas Joel contraria essa certeza nacionalista israelita, né? Então, como assim? Israel havia previsto a presença protetora do querubim alado do glorioso guerreiro divino. E, de fato, o Senhor certamente traria os guerreiros alados, né? Mas eles viriam na forma de uma nuvem de gafanhotos para julgar Israel, né? Isso é curioso. E é claro também, né, que a soberania de Deus não se restringe a Israel. Ele governa sobre todos os acontecimentos de todas as nações. Os exércitos angelicais ainda virão a justificar o nome de Deus entre as nações em uma batalha cósmica, decisiva, universal e escatológica no fim dos tempos contra o mal no dia do Senhor. E esse terrível dia do julgamento sobre as nações também será um dia em que Deus mostrará compaixão e misericórdia por aqueles que dentre o seu povo estiverem arrependidos e invocarem o nome do Senhor. A gente vê isso lá no capítulo 2, versículos 28 a 32. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então essa é a primeira mensagem de Joel acerca do caráter de Deus revelado no dia do Senhor. E outra mensagem importante de Joel é acerca da natureza do arrependimento, né? E do resultado de não se arrepender. Em parte alguma das escrituras, mostra-se que sem a ajuda divina os seres humanos consigam manter seus compromissos com o Senhor, né? Antes, o Espírito de Deus que tem de mudar os corações, né? Para que o arrependimento se torne permanente. E assim, o arrependimento deve necessariamente preceder o perdão e a purificação, não importando quanta confissão lastimosa e jejum comunitário aconteça. Contudo, mesmo diante do arrependimento, Deus continua soberano. O arrependimento não exerce mais controle em Deus do que as palavras mágicas dos sacerdotes pagãos. Só o mero ritual não persuadirá Deus a agir, mas a oração séria e sincera talvez pode fazer. Isso que a gente vê lá em Joel, capítulo 2, versículos 12 a 15 e 17. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada.
Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos onde está o Deus deles? E por fim, a mensagem também é de que não há distinção para Deus. Ele protegerá os fiéis e se oporá aos que se permanecem em pecado. Joel conclui com uma imagem de Deus fugindo de Sião, a fim de que o pecado seja erradicado e Deus seja reconhecido como Senhor soberano. A gente vê isso lá no capítulo 2, versículos 18 a 20. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Capítulo 3, versículos 9 a 17. Proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças, digam fraco, sou um guerreiro. Venham depressa vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali, faze descer os teus guerreiros ao Senhor. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com forças as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz, a terra e o céu tremerão. Mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Então essas são as mensagens de Joel. O caráter de Deus revelado no dia do Senhor, e a natureza e a urgência da necessidade do arrependimento. E com isso, concluímos Joel, e concluímos também que a igreja local também precisa hoje ouvir a mensagem que Deus enviou a Israel através de Joel. Continua sendo verdade que Deus castiga e disciplina aqueles a quem Ele ama e que ainda justificará o seu nome entre as nações, né? Deus vai corrigir o seu povo, sempre foi, sempre será assim, desde os tempos de Israel, desde os tempos da igreja primitiva, ao longo dos anos, e ainda será nos dias de hoje. Deus corrigirá o seu povo e sempre continuará fazendo isso. Pois Deus é santo. E Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. E também toda injustiça, né, que já foi cometida, que está sendo cometida e que será cometida em todo o mundo, será julgada por Deus, né? Continua sendo verdade, como a gente lê em Eclesiastes 4:15, que aquilo que é 3:15, desculpa, que aquilo que é já foi e o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Então, essa mensagem é super importante também. E Joel também profetizou sobre o dia em que Deus derramaria o seu espírito de profecia sobre todo o seu povo. E em Atos 2:14 a 21, o apóstolo Pedro viu o cumprimento dessa profecia no dia do Pentecostes, né? Em que o Espírito de Deus completará
e garantirá a restauração. Todo o povo do Senhor receberá o Espírito de Deus. E no Pentecostes, da mesma forma que não há distinção nem favoritismo para Deus entre os que se opõem a ele, não há barreiras nem distinções de cor, raça, condição social, idade, profissão, aos que se arrependem e se voltam para Deus de todo o coração, com sinceridade e temor, né? E o derramamento do Espírito também assinalará a proximidade dos tempos do fim, né? Uma época de acontecimentos incomuns de castigo devido ao pecado e de salvação para o povo de Deus, né? Então a gente não deve entender esse dia do Senhor em Joel como o último dia do fim dos tempos, né? Mas como um dia em que se cumpriu lá no Pentecostes e aponta, sim, para esse último dia. É isso. Também, né, o fogo da presença divina, né, ainda pensando no Pentecostes, decorrente do derramamento do Espírito, representada pelas línguas de fogo, né, não seria uma ameaça para o povo de Deus renovado, a igreja, mas antes viria a autorizar a sua palavra. Então, o mesmo Espírito que autorizou os antigos profetas também autorizaria a igreja, pois ela também receberia poder para levar testemunho de Deus depois que o Espírito descesse sobre ela. Lá em Atos 1:8 a gente lê: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E nós, hoje, também somos exortados a santificar Cristo como Senhor em nossos corações e a estarmos sempre preparados para responder a qualquer pessoa que nos pedir a razão de nossa esperança, né? 1 Pedro 3,15. Então, essa é uma mensagem que a igreja hoje também precisa ouvir. E a súplica de Joel vislumbra mudanças, pois no Israel que Joel antevê, o dom profético não será apenas para os homens, mas também para as mulheres. Não apenas para os mais velhos, mas também para o jovem. E não apenas para o liberto, mas também para os escravizados e oprimidos, né? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2,32. E isso, hoje, significa invocar o nome de Jesus, nome o qual a gente lê em Atos 4,12, nome em qual não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só em Jesus há salvação. Essa é a mensagem para nós, hoje, para a igreja de Joel. E por fim, a exortação de Joel é clara, não há espaço para indecisão. Deus intervirá diretamente para remover o pecado que existe no mundo e em seu povo. A mensagem é que o juízo é mais do que uma consequência natural, é uma ação específica que o santo Deus opera na história na condição de Deus santo, o único que governa na história, né? Então não há espaço para indecisão, não existe ficar em cima do muro. E acho que, por último, uma outra aplicação de Joel é que a igreja deve se voltar para Deus de todo o coração em momentos de crise, né? A gente tem vivido crises nesses últimos tempos, crises sempre existirão, então a igreja deve voltar-se mais para Deus de todo o coração, né? Com jejum, lamento e pranto, como diz Joel no capítulo 2, versículo 12. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido bastante abençoador esse estudo de Joel. Obrigado. Até a próxima.